novo jovem a frequentar a igreja, ir ao culto no domingo de manhã, mesmo depois de uma festa no sábado à noite? Você vai conhecer agora a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que começou a escrever a sua história em alemão e hoje, de um jeito bem brasileiro, mantém vivo o objetivo dos cristãos que fundaram a primeira Liga Juvenil Luterana na América Latina. É tão bom ter amor na vida que nos une, nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. Unidos ao amor de Cristo, ao começo sem fim, pode crer. No dia 23 de setembro de 2006, foi comemorado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o centenário do primeiro grupo de jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Depois desse grupo, muitos outros foram criados, com o mesmo objetivo. Foi criada no intuito de educação religiosa, né? E diversão sadia. A gente ia para o pátio, brincava, aquele brinquedo de roda, algum esporte, ping-pong, knips. Essas coisas todas, mão nas moças ali, e rapaz e tudo. Mas não era com intenção de apertar a mãozinha dela para depois a gente inventar alguma coisa, não é? Não, não era, não. Eu não me lembro, pelo menos. Também jogavam vôlei naquela época, os jovens, mas não assim, com tênis, calçãozinho, camiseta, sapato e tudo, né? Até uns deixavam um chapéu na cabeça para jogar vôlei. Lindo, lindo, lindo. Nós fazíamos muito teatro. Sim, porque veja, era época sem televisão. Tínhamos que ser criativos, né? E o Guido era muito bom. Ele só aparecia que ele era magrão, magricela, então aqueles dedos, eu vejo na minha frente ainda. O Guido era cômico. Os jovens estavam todos domingo de manhã na igreja. A gente ia para casa almoçar, às 2 da tarde ia lá para a igreja. Começava a juventude, às 2h30, 3 horas, passava o dia, a tarde toda e a noite na juventude. Só chegava às 10 em casa porque o pai dizia 10 horas tem que estar em casa porque amanhã tem que trabalhar. Os jovens continuam brincando de roda, apresentam peças teatrais, jogam vôlei, ping-pong e também conhecem o Knips, um jogo que dizem ser luterano. E como muitos jogam assim no Knips, também tinha um apelido de peteleco. Além da diversão, a juventude se encontra para orar, ler e estudar a Bíblia. E foi na Bíblia que o padre católico Martinho Lutero viu que a salvação é dada de graça por Deus, somente pela fé em Cristo Jesus. Lutero não queria fundar uma nova igreja, apenas mudar o que via de errado na sua, como a venda de indulgências, o celibato, o culto a imagens. Em 1520 foi excomungado, dando origem ao luteranismo no mundo. Aqui no Brasil, são 2 as principais igrejas luteranas: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A IELB possui cerca de 228 mil membros e é dividida em 55 distritos. Cada um deles tem sua diretoria juvenil, que promove o intercâmbio entre as uniões juvenis próximas. Todos os jovens formam a GEL. Da juventude evangélica, ela é luterana, Brasil! GELB também é o nome da entidade que representa os jovens da igreja. Ela é mantida com ofertas e sua administração é feita por um conselho geral, que durante 2 anos coordena o trabalho no país e organiza o Congresso Nacional de Jovens, conhecido como Congressão. Nesse evento é eleito um novo grupo. O principal trabalho da GELB ocorre em cada cidade, nas uniões juvenis. As atas das reuniões ajudam a contar a história da juventude. Um livro como esse, escrito aqui mesmo na região de Sapiranga, preserva um momento em que 2 uniões juvenis decidiram somar suas forças criando uma liga. Ein Jugendverein fühle sich des Öfteren vereinsamt und meine, allein dazu stehen, wenn aber verschiedene sich zusammenschlössen, so würden sie einander beistehen.
Die Glieder der verschiedenen Jugendvereine würden mehr miteinander bekannt werden und infolgedessen würde das Gefühl, dass wir alle Glieder derselben lutherischen Kirche sind, auf Beschluss wurden diesen neuen Bunde der Name Walter Liga gegeben. Esse já era o nome da Liga Juvenil Norte-Americana, escolhido em homenagem ao pastor Walter, um dos fundadores da Igreja Luterana nos Estados Unidos. Ele sempre apoiou a ideia de unir a juventude em uma entidade administrada pelos próprios jovens. No Brasil, os primeiros congressos da Walter Liga foram realizados nas colônias alemãs do interior gaúcho. A partir dos anos 30, surgiram grupos em outros estados. O principal meio de comunicação entre os jovens era a revista Der Walter Liga Bote, escrita em alemão. Mas a tranquilidade da colônia mudou bruscamente, quando Getúlio Vargas assumiu o governo republicano com um golpe militar de 1930. Os jovens enviaram um corajoso manifesto ao presidente pedindo a manutenção da liberdade religiosa, preocupação das igrejas protestantes do Brasil. Não houve proibição de culto, mesmo assim as dificuldades persistiram. Estava proibido falar alemão. Nós aprendemos a falar português na marra. As publicações em língua alemã eram consideradas ilegais. Por isso, a revista passou a ser escrita em português e se chamar O Jovem Luterano. Em 1942, o Brasil rompeu relações com Itália e Alemanha e entrou na Segunda Guerra Mundial. O governo impôs que as juventudes iniciassem suas reuniões cantando o hino nacional. A guerra terminou em 45, né? A gente se reunia. Mas quando tinha que fazer alguma coisa especial, como uma noite de teatro, por exemplo, a gente tinha que tirar licença na delegacia do bairro, né? Isso aos poucos foi diminuindo, foi se dissolvendo, né? Mas depois estava livre para atuar a juventude, né? Só que com o final da guerra, a Liga Walter deixou de existir. A igreja nomeou uma comissão pró-juventude, formada por pastores e professores luteranos, para orientar o trabalho local das uniões juvenis e manter a publicação da revista O Jovem Luterano. Em 1950, a Liga foi reorganizada, com o nome de Juventude Luterana. Os congressos gerais recomeçaram. Era mais local, né? Não era assim que nem hoje, né? Que fazem outros estados, fazem encontros nacionais, né? Naquela época era mais regional. Tanto é que o primeiro mapa que eu fiz para marcar com alfinetes foi do Rio Grande do Sul. Depois diz o conselheiro assim, mas vem cá, nós temos jovem do Brasil, mas é mesmo, no Brasil tem jovem. Aí eliminamos o Rio Grande do Sul, colocamos o mapa do Brasil para marcar os locais onde tinham os jovens. Mas a maior parte era do Rio Grande do Sul na década de 50, né? Havia 3.828 jovens inscritos na Juventude Luterana. 72% deles eram do Rio Grande do Sul, 8,5% do Espírito Santo, 7,5% do Paraná, 7% de Santa Catarina, 3,5% de São Paulo, 0,8% do Rio de Janeiro e 0,7% de Minas Gerais. A partir da década de 60, a Liga começa a usar o B de Brasil. E nos anos 70 já é conhecida como GELB. A comunicação também ganha novos ares. A revista passa a se chamar O Novo Jovem Luterano depois de uma grande renovação editorial. Nós acabamos expandindo o trabalho da GELB para todo o Brasil, de uma forma mais agressiva do que havia sido feito anteriormente. Foi num período em que a IELB estava procurando também novas frentes de missão. Havia toda uma preocupação em estar presente em todos os estados brasileiros e a GELB estava, de certa forma, contribuindo, participando com isso também. A juventude promoveu uma campanha de arrecadação. O cofrinho era confeccionado pelo Conselho Geral, era mandado para as uniões juvenis de acordo com a necessidade, com os pedidos, né? E na nossa juventude em Niterói, uma vez por mês, os jovens levavam no culto aquele seu cofrinho com moedas e durante o cantar de um hino lá da juventude, se levava lá na frente e se colocava as moedas tudo dentro de um pacote enorme lá. E aquilo nós mandávamos para a GELB. E eu sei que no Brasil inteiro se fazia isso. E aí a cada gestão se escolhia um local para onde enviar o valor. Receberam ofertas as missões de Barra do Garças, no Mato Grosso, Campinas, em São Paulo,
Nova Carapina, no Espírito Santo, João Pessoa, na Paraíba, Aquidauana e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. E foi nesta última cidade que construíram a Igreoca. Considerada a primeira igreja em forma de uma oca no Brasil. A missão com os índios Terenas do Pantanal iniciou na década de 80, período que também marcou a estreia dos congressos nas regiões Norte e Nordeste. E para que a GELB estivesse mais perto dessas realidades, a igreja incentivou jovens de outros estados a assumir o Conselho Geral da Juventude. Então nós fizemos uma chapa e concorremos, e foi a primeira gestão fora do Rio Grande do Sul. Os congressos nacionais passaram a ser frequentados por pessoas de lugares cada vez mais distantes. Apesar de que no Rio Grande do Sul está a maior parte dos jovens luteranos, a concentração, e veio muita gente de longe, tinha gente até do Amazonas participando desse congresso. Jovens de outros países, principalmente da Argentina, sempre participaram dos congressões. Para oficializar este intercâmbio, em 95, o Conselho Geral organizou um evento em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, que reuniu quase 2.000 jovens. Cerca de 400 eram hermanos. Porque o Mauro Hall, que era o nosso tesoureiro, ele tinha feito estágio na Argentina, né? Então a gente teve essa ideia, quem sabe a gente faz um congresso do Cone Sul, convida o pessoal da Argentina, o pessoal do Chile, do Uruguai, do Paraguai. Fomos nos congressos deles, ficaram muito encantados com a ideia. Essa ideia já é uma ideia bem antiga. Tão antiga que desde a década de 30, a juventude luterana recebia visita de argentinos em seus congressos. E em 1956 foi organizada a primeira caravana brasileira para a Argentina, com 30 jovens. Participamos lá do congresso, foi muito bom, né? E teríamos ficado mais tempo lá, mas aí no término do congresso nos avisaram que teríamos que sair aquela noite ainda, né? Que no outro dia teria uma eleição para presidente e estava armado uma revolução se o Frondizi não ganhasse, né? E líderes dessa revolução participavam da juventude, lá eles nos alertaram, né? Então tivemos que voltar. Para recuperar lembranças do passado, em 97 o Conselho Geral decidiu produzir um livro. Eles ligaram para mim e falaram o seguinte, ó, a gente tá com a ideia de fazer uma história da GELB e a gente pensou em você. Assim, tá que legal, o quê? O quê? A gente? Mas nós somos aqui do Nordeste, somos longe. Não, a gente indicou você, a gente gostaria de vocês. E nós resolvemos peitar, era uma oportunidade única. A gente sempre reclamou da GELB pela distância dela. E quando ela disponibilizou uma tarefa pra gente fazer, chegou o momento de a gente aparecer, de contribuir com a nossa parte. Então eu comecei a estudar a história da minha igreja e eu fiquei apaixonado pela história da igreja. É uma história muito bela. Mescla sofrimento, mescla persistência, mescla sonho. E eu coloquei como título Em Busca de um Sonho. O livro foi lançado em 2003 no Congressão de Aracaju, Sergipe, organizado pelo primeiro Conselho Geral Nordestino. O sonho de integrar os jovens de todo o Brasil tornou-se realidade. E eu fiquei de primeira, meio aquele povo do Sul, que já tem aquela coisa de ser frio, aparentemente frio. Aí depois, quando eu chego para meus irmãos do Sul, nossa, era um mito, era uma mitificação aquele negócio todo. Eles não são frios, são gente, tem um sangue quente que nem o baiano, são felizes igualmente a nós, né, baianas. Inclusive, criei novas amizades, né, com o pessoal do Sul, algumas meninas do Sul, outras do Norte. Jovens que mantêm suas tradições, mas gostam de inovar. E aí, nem sempre são apoiados. Você vai ver a seguir a força da juventude para transformar opiniões e mudar conceitos. Foi dito assim, que eu deveria retirar esses temas porque eram temas escabrosos. O violão era tido como um instrumento do demônio, coisa parecida. Falar sobre sexualidade hoje ainda é um desafio. Imagine nos anos 60. Era um tabu em toda a sociedade. Mesmo assim, os líderes da juventude que organizaram o Congresso Nacional em 67 decidiram debater sobre assuntos como namoro, noivado, casamento, controle de natalidade e orientação sexual.
jovens estavam ansiosos de que a igreja atendesse às necessidades dos jovens. Não apenas tratar de temas teológicos, doutrinários, mas que a igreja oferecesse orientação segura da palavra de Deus para a vida diária, antes que o mundo orientasse erradamente os jovens sobre temas dessa natureza. E isso foi um espanto naquela época. A administração da igreja chamou o presidente da GELB para censurá-lo, mas depois de muita conversa, aprovou os temas. E até pediu desculpas pelo incômodo causado devido a essa situação. Mas quem já gerava polêmica desde os anos 30 era o violão. Sempre presente nas rodas e nos encontros da juventude, o instrumento era barrado nos cultos. Estou ouvindo ao longe os jovens e agora estão todos a cantar. Cantam bem alto a esperança de querer a guerra logo acabar. Mas a guerra começou mesmo no início da década de 70, quando os jovens passaram a compor suas próprias músicas e inventaram os cultos jovens, levando o violão para dentro da igreja. Se tentava fazer alguma coisa, né? Precisava fazer alguma coisa, né? Só que não se pensou assim, de fazer com calma. O primeiro culto jovem foi um escândalo, assim, quase que a gente foi expulso da igreja, né? Não se tratava de querer abandonar os hinos do inário, mas de mostrar que a juventude também era capaz de expressar a sua fé com linguagem mais contemporânea. E o papel desempenhado pelo Valdo e pela Leia foi fundamental. Em 75, no Congresso Nacional de Jovens de Arroio do Meio, já se cantavam assim as músicas do Valdo, né? Mas tinha muita resistência dos pastores. Inclusive nesse congresso de alguns jovens também, onde eu fui eleita como secretária e o Valdo como diretor artístico da GELB, alguns pastores chegaram a comentar, foi falado lá durante o congresso, né, que o violão dentro da igreja e que as músicas do Valdo eram um excremento de Satanás. Nós não estávamos desvirtuando nada da palavra de Deus. Diante dessa certeza, a gente seguiu em frente e isso foi uma maneira de atrair muito, porque qual é o jovem que não gosta de música, não é? E depois de muita luta... Suas preces sobe aos céus, Deus ouviu as orações. Nós formamos um grupo do qual o próprio Conselho Geral participou. Nós íamos muito em congressos juntos, o grupo todo, e cantávamos. Senhor, eu te agradeço, foste muito gentil com os jovens do nosso Brasil. Deus foi tão gentil que esse grupo conseguiu gravar a primeira fita cassete da GELB. A gravação que a gente fazia para essa fita era da meia-noite às 4 da manhã. Porque o pessoal trabalhava, o pessoal estudava, né? E a gente se reunia na biblioteca do Instituto Concorde, um gravador de rolos, aqueles bem antigos, né? 2 violões e vamos lá, né? E foi quando a música se espalhou pelo Brasil inteiro e até hoje são cantadas, né? A partir daí, surgiram novas gravações. Nada me faltará. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Fidelidade entre nos conduz, engrandecendo o nosso Deus. E o TPL foi então uma simples compilação dessas fitas que existiam na época, mais as músicas dos congressos. Na nossa época, por exemplo, já foi um grande avanço tecnológico a gente conseguir gravar o FM GELB numa fita cromada. Numa fita cromo, não era uma fita qualquer.
seja forte, jovem, se fortaleça no Senhor. Em 96 foi lançado o Festival Nacional de Música da Igreja Luterana. As músicas selecionadas formaram o primeiro CD da GELB. E essa ideia então de gravar cada um no seu local, remeter para cá e a gente montar então um CD com cara de Brasil. Canto, encanta todo canto, enquanto nós cantamos para Deus. Exaltarei a Deus, meu Senhor e Rei. Jesus Cristo é um caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz. Canto, sou feliz e canto. Quanto mais eu canto, mais quero cantar. O nosso país precisa hastear a bandeira do bem, cantar o hino de independência do seu coração. Unidos ao amor de Cristo, ao começo sem fim. Pode crer, sem fim, pode crer. A juventude ainda gosta das canções tradicionais do Inário Luterano, mas compõe suas próprias músicas em ritmos que variam do rock ao forró. Desde 86 que eu faço um catálogo das músicas compostas no Nordeste. Esse cancioneiro ou essa pasta já tem mais de 100 músicas. Essa questão, ela começou a partir de um congresso que a gente fez aqui em Simões Filho. E a temática na época era a seguinte: tornar a Igreja Luterana do Nordeste mais luterana. Você tem então a porção de hinos sobre Lutero dentro do grupo de jovens do Nordeste. Martinho Lutero também compôs muitas canções, traduziu missas e a Bíblia para uma linguagem simples, pois queria compartilhar o Evangelho com todos e integrar o povo nas celebrações. A música tem integrado e atraído muitos jovens para a igreja, como os meninos da banda White Sheep. Como a gente mexe mais com show underground, é muito raro assim, a gente tocar em igrejas, congressos, coisas. Não foi um grupo feito para trabalhar dentro da igreja, mas sim fora. Se você botasse cordeirinho branco, ia ficar difícil, né? Outros jovens também vieram por gostar do som deles, um dos mais pesados entre as bandas da IELB. Não é tão pesado e não tão leve também, entendeu? Se ficar leve demais, fica muito pop, fica muito pesado, abrange menos pessoas, entendeu? Mesmo que tem pessoas na nossa igreja de idade que gostam de ouvir a gente tocando. A gente faz louvor mesmo, é adoração, não é curtição, como as pessoas pensam. Até porque nossas letras, se fosse curtição, acho que a gente não daria para os pastores avaliarem, né? E quando o pastor fala que não é para tocar, a gente não toca mesmo. Mas e quando um pastor diz não e o outro sim? Como é que fica? Quer que eu fale sobre as mulatas? Pode. Um pastor me puxava a mão e falava: Fred, presidente, você tem que acabar com isso agora. E outro: não, presidente, os nossos jovens precisam ver o que acontece no dia a dia, muita mediocridade da nossa parte, não tem nada demais, todos vão às praias e veem as pessoas assim. Em todo o congresso, tentavam trazer alguma coisa típica da cultura daquele local, daquela cidade, daquele estado. O que nós pensamos? Bom, Rio de Janeiro, como que o Rio de Janeiro é conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a terra do samba, das escolas de samba. Na reunião do Conselho Geral, tinha deixado isso bem claro e falado: olha, mas eu acho que é melhor não ter a parte das mulatas. Mas a escola levou o show completo, sem cobrar mais e sem avisar também. 2 mulatas de biquíni, e aí deu o maior rebuliço. Teve jovem que se levantava, teve jovem que vaiava, teve jovem que aplaudia. Os pastores ficaram numa correria danada e eu fiquei no meio do fogo cruzado. Alguns procuraram
o interruptor para desligar a luz do ginásio. Eu falei assim, não, ali então, ele radicalizou. Fui lá, agradeci, mas pedi para cancelar e tal. E aí não tinha mais clima, né, pro restante do show. Com certeza foi o congresso mais doido da história dessa GELB. Se até hoje assuntos complexos dividem opiniões, 50 anos atrás, uma simples flâmula quase foi barrada. Quando nós lançamos a flâmula, um pastor do Conselho Geral foi contra. Diz que isso é idolatria. Apaga isso depois, viu? Diz que é idolatria. Mas nós insistimos, nós éramos assim cabeçudos, entre aspas, insistimos, lançamos a flâmula e só por desaforo convidamos ele para descerrar a placa da inauguração da flâmula. Naquela época havia uma febre de flâmulas. Todo mundo tinha flâmula. E nós pensamos, por que nós não vamos ter? Por que não dizer ao mundo, nós estamos aqui também. Estamos aqui para servir a igreja e o lar. Somos uma juventude luterana da Igreja Evangélica no Brasil. E aí lançamos a flâmula. Na época foi um sucesso. Depois, aos poucos, ela foi dormir de novo. Vocês vão ressuscitá-la? Sim, em julho de 2005, a flâmula foi relançada para comemorar o seu cinquentenário. A flâmula. Tá bom. Tá, mas aí merece um abraço. Obrigado. Nada. É ela mesma. 50 anos. Obrigado. Ai, que amor! Quantas flâmulas dessas eu mandava para a juventude. Mas mesmo, nossa, muito obrigada. Lembrando então que aquele um pastor foi contra o lançamento da flâmula, eu digo a vocês, não deixem os pastores estragar os planos e as alegrias de vocês na GELB. Isso tira também, ou coloca de uma outra forma. O Conselho Geral da GELB chegou a escrever um manifesto em 98 contra o descaso de pastores no trabalho com os jovens. A iniciativa foi elogiada pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E também é grande a lista de pastores que foram e são valorizados pelo apoio dado à juventude. Até porque a maioria deles viu de perto a importância do trabalho juvenil na igreja. Eu posso dizer que um dos motivos que me trouxe para o seminário foi a GELB. Que me tornou estudante de teologia, porque eu conheci melhor a igreja, vi o trabalho dos pastores um pouco mais do que eu já conhecia, então isso me motivou muito para entrar para o seminário. Minha participação na história da GELB foi uma coisa muito bonita e muito importante para a minha vida pessoal como luterano, como cristão, mas também para o meu ministério dentro da IELB como pastor. A GELB tem tanto a ver com o seminário que todos os presidentes eram seminaristas ou pastores até 73, quando foi eleito um estudante de engenharia. Todo mundo ressaltava isso, Alguma pessoa que não é seminarista, ali, não ligava muito para isso, Isso era uma coisa normal. Normal, como ver as mulheres trabalhando ao lado dos homens na liderança, desde os tempos da Walterliga. Mas apenas em 2005, a presidência da GELB deixou de ser um cargo exclusivamente masculino. E hoje, qual é o perfil dos jovens da GELB? Como são os seus congressos e as suas viagens? Qual o futuro dessa história? Veja a seguir. A GELB é isso. É uma obra de Deus, ela persiste, ela vai continuar sempre. Ela pode ter altos e baixos, mas ela vai continuar, porque é uma obra de Deus que os jovens abraçam e tocam para frente. Com certeza. GELB. Hoje os tempos são outros, mas a vivência da fé é a mesma e a história continua. Muitos nem se conhecem, mas trilham o mesmo caminho.
São todos irmãos, né, unidos pelo Espírito Santo em fé. Nós somos irmãos de fato. E essa questão cultural a gente tem que respeitar. Porque cada um tem sua cultura. Eu tenho minha cultura, o pessoal do Sul tem sua cultura, o pessoal do Norte tem sua cultura. E é respeitado, graças a Deus, em nossa igreja luterana. E isso é maravilhoso. Nossa aldeia é considerada aldeia urbana, mas a gente guarda os nossos costumes, né? A gente festeja os nossos dias, nosso dia do índio. Somos um lugarzinho assim pequenininho, que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas a gente acredita no mesmo Deus e a gente é luterano, 100%. Nascidos, batizados já na igreja luterana. Pensa que a gente é índio, igual está escrito no livro lá, que anda nu, mas não, é normal. A gente está resgatando o nosso, vamos assim dizer, a nossa felicidade de ser capixaba e, de certa forma, estamos tentando colocar os nossos dons a favor da GELB e a favor da IELB. Eu faço parte da igreja desde os meus 4, 5 anos de idade. Comecei a estudar na Escola Concórdia, Centro Educacional Concórdia, em Campina Grande, na Paraíba. Começamos a visitar a igreja, o pastor sempre visitava meus pais. Os meninos passaram na minha casa e me chamaram para jogar futebol na área da igreja. Comecei a participar dos cultos e pedi ao pastor que fizesse a minha instrução, né, para mim poder ser confirmado como luterano. Eu tenho 1 ano e meio de congregação de luterano e eu já conquistei muita coisa. Hoje eu sou o presidente dessa galera aqui. Quando eu vim para a igreja, eu não fiquei só no banco. Com menos de 1 ano de trabalho, assim, eu fui no meu primeiro congresso, acabei sendo eleito como presidente nesse congresso distrital de jovens. Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa para descobrir. O nordestino tem uma característica quando ele faz seus congressos. O do sul já é uma outra realidade, no sudeste outra realidade, no norte, e é tudo lindo. A vontade de agradar a Deus independe de fronteiras. O cristão, o jovem luterano, não tem que ver fronteiras, ele tem que ter curiosidade. Curiosidade para ver de perto a mistura de culturas que a igreja proporciona. Che, barbaridade, vamos conversar com ele. Boa tarde, pastor. Boa tarde. O cardápio, você pode falar pra gente? Cardápio é salada, feijão tropeiro nordestino e galeto gaúcho. Sentiu o drama? É isso aí, aqui nós temos de tudo. Sempre nós estamos misturando nosso cardápio lá com sul, norte, leste, oeste e assim vai a nossa misturada. Frio e calor, dormir em colchonete, rede, barraca, tanto faz. Alguns dormem tarde, outros nem dormem. E quando o sol nasce, mesmo cedinho como em Sergipe, às 5h30 da manhã as meninas já se arrumam no dormitório. E os meninos? O importante é aproveitar cada momento. Nós temos várias aventuras, eu acho que assim, histórias para contar para netos, bisnetos, para todo mundo com relação às nossas viagens para os congressos, mas assim, todas inesquecíveis e todas guardadas dentro dos nossos corações. 18 horas de viagem, estrada de chão, buraco, poeira, pedra, mas lugares que valem a pena conhecer e pessoas também que valem a pena conhecer. Crianças, jovens e adultos. No Nordeste do país, por causa das distâncias, é oficial a participação de toda a família nos chamados congressos luteranos. E tem muita gente que trabalha duro antes, durante e depois dos congressos para que tudo dê certo. Existem várias formas de ajudar na igreja e todas são importantes. Primeiro cargo que eu tive na juventude foi o faxineiro, né? Dali, então, eu fui vice-presidente vários anos, aí presidente, faz 2 ou 3 anos também. Eu vejo que a GELB tem um papel fundamental nesse sentido, de preparar excelentes líderes para a igreja, para o nosso futuro. Eu não sou daqueles que acham que a GELB é a igreja do futuro. Não, a GELB é a igreja hoje. O jovem é a igreja hoje. Assim como a criança, desde o batismo, é a igreja hoje. Mas em termos de liderança, a GELB sim é uma escola preparatória, né? E eu julgo que nós deveríamos dar muito mais importância para isso, sabe? Muito mais espaço também. Espaço para conhecer a igreja, trabalhar por ela. Essa oportunidade é dada aos jovens que assumem o Conselho Geral da GELB, voluntários que vivem com o pé na estrada. É interessante hoje, eu fico pensando como a gente conseguia cumprir tudo. Estuda, trabalha o dia todo
Aí, finais de semana, normalmente congressos, e muitas vezes me diziam assim, especialmente na minha família, né? Diziam assim, você nunca vai conseguir terminar seu curso e tal. E no fim, consegui, tranquilo, viajando dia e noite, assim, como a gente fazia, né? A gente consegue, Deus ajuda. Ele está sempre aí, né? E às vezes a gente conhece muito a realidade só da congregação onde a gente vive, ou no máximo um distrito. A gente começa a ver que esse Brasil é muito grande, tem várias realidades de igreja bastante diferentes, né? E a gente se surpreende positivamente vendo assim muita gente trabalhando sério pela igreja. Claro que isso que a gente faz na igreja, de certa forma, tem que ultrapassar as portas da igreja. Ser um reflexo na família da gente, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, enfim, na nossa vida diária. E eles fazem isso ajudando ao próximo. Temos 2 projetos para conscientização em relação à limpeza ambiental e o outro é ajudar o projeto com crianças. Nós damos aulas de reforço para as crianças e também ajudamos com lanche, pois as crianças são muito humildes e não têm muitas vezes nem café da manhã. O projeto da banda de Todas as Tribos, ele tem 10 anos. Nós temos um trabalho de assistência social, né, na nossa comunidade e ele engloba assim, diversas atividades, né? Como capoeira, dança, né? E uma das atividades que tem na nossa comunidade é a música. E as crianças que participam desse projeto social que envolve a música acabam também depois entrando na banda. A banda de Todas as Tribos é uma entre tantas que existem na IELB. Perdidos procurando saídas, procurando respostas porquês de quem busca a verdade longe da escritura. O destino é continuar sem saber. O reino real vos entregou o rei a voz. Corajosos do evangelho, e marchando para o céu. Se não me ama, Senhor, andar em teus caminhos, e ser o servo fiel. E haja fôlego para acompanhar toda a programação. Palestras, devoções. A empolgação aumenta quando tem festa na última noite dos congressos. E não acaba por aí. Ela continua no culto de encerramento. Que o Senhor nosso Deus bondosamente abençoe a todos vocês, antiga e nova diretoria. Amém. Chega a hora de passar o compromisso adiante, dar tchau para os amigos e voltar para casa. Para diminuir a saudade, o jeito é manter contato pela internet. Um novo espaço para fazer novas amizades, debater assuntos polêmicos, divulgar programações e também para conhecer a igreja. Encontrei o contato na internet, né? E eu sempre tive muita paixão assim pela história da Reforma Protestante, principalmente a história de Lutero, os escritos dele. O próprio Lutero também usou um novo meio de comunicação da época para espalhar suas ideias. Com a imprensa tipográfica de Gutenberg, as 95 teses puderam ser reproduzidas e em 30 dias eram conhecidas por toda a Europa. Pela importância da reforma, Lutero aparece em 3º lugar na lista dos personagens que marcaram o milênio. Hoje, a tecnologia tem auxiliado o Conselho Geral no desafio de integrar uma juventude evangélica luterana cada vez mais brasileira. A partir do momento que eu descobri que eu podia ajudar a GELB da minha maneira, que era a informática, eu ajudei. Eu acho que é muito bonito o que acontece com a juventude hoje, dela criar coisas novas. Mas eu acho que o misto das coisas do passado, as coisas da história da igreja e as coisas novas formam um conjunto muito bonito.
Jovens que valorizam seu passado, deixam sua marca na história e são marcados por ela. Trazem no peito o símbolo que sempre teve o mesmo significado. As cores confessam verdades bíblicas ensinadas pela Igreja Luterana. O pecado que afasta as pessoas de Deus é lavado com o sangue de Jesus Cristo em sua morte na cruz. A partir daí, surge uma nova vida guiada pelo Espírito Santo, dando a certeza de ganhar o tesouro da vida eterna no céu. Os objetivos da juventude estão nas pontas das estrelas: lealdade à igreja, estudo bíblico, serviço cristão, hospitalidade, estudo missionário, fraternidade, caridade, lealdade ao lar, treinamento de liderança e unidade organizacional. Uma finalidade esqueceram: o casamento entre os jovens. Isso é fundamental, que os jovens se conheçam na juventude e casem, né? São os futuros líderes da comunidade, né? Foi aí que eu conheci a minha esposa, na juventude. Existem muitas histórias de amor que começam entre presidente e secretário. No caso meu da Noemi, ela como vice-secretária, então passou a ser minha namorada, atualmente então minha esposa. A Liga tem sido cupido para muitos jovens, mas promove principalmente grandes amizades. Você não precisa de um congressão, você pode ter um congresso distrital, um retiro da sua juventude, uma reunião da sua juventude, e vai ser o mesmo espírito de união, e isso é muito, muito legal. Os jovens expressam esse sentimento a cada despedida, cantando o hino da juventude, desde a década de 30, quando foi traduzido para o português. Ou assim, a gente dava as mãos, né? Para mostrar a união, né? A união do grupo. Isso desde o meu tempo. Até hoje, pra gente não muda, a gente se emociona cantando o hino da Gelb, né? Só quem já passou é que olha com saudades para trás, é que pode realmente dizer, e a gente tem muita saudade, eu tenho muita saudade desse tempo, e eu espero que meus filhos tenham isso também. E com o incentivo dos pais, e esse incentivo às vezes significa empurrar, quando em algum momento eles se desanimam, os jovens participam. E estamos muito satisfeitos com a participação dos nossos filhos, estamos contentes. E feliz daqueles jovens que realmente participam da juventude, tanto nos estudos como no convívio cristão. É uma bênção muito grande. Você passa a ter outros valores, outras virtudes, um outro olhar sobre o que realmente importa na vida, né? É difícil permanecer? Muito, é sim. Mas quando você pensa que se você morrer, você vai estar no céu, é tão grandioso que não tem como explicar. É maravilhoso você saber que tem uma pessoa que sempre vai estar com você, mesmo que seus amigos ou seus familiares te deixem. Não, Jesus vai estar sempre do seu lado e a gente confia nisso. Aqui não é meu lar, o viajante eu sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Unai Jesus, eloque longo, acote o vongo, na minha morangoie. Nós somos um grupo pequeno. Às vezes tem oscilações na nossa juventude, como toda a União Juvenil. Mas a gente nunca desistiu do nosso trabalho. Levar Cristo para todas as pessoas. Não importa raça, cor, estamos aí, trabalhando. Com esse objetivo aí, eu acho que a gente enfrenta qualquer dificuldade na vida, né? As tentações que tem fora da juventude, né? Muitos também deixam de ir por causa disso. Mas perceber que ainda existe ânimo dos jovens para continuar é muito legal. Deus sempre suscita alguns líderes para tocar o barco para frente, com certeza. E é muito importante isso. A cada dia surgem novos participantes em uma das 600 uniões juvenis espalhadas pelo Brasil. A Gelb reúne mais de 50 mil pessoas. Vários rostos, sotaques, costumes, um retrato da própria gente brasileira. E todos são bem-vindos.
sozinho num caminho que não leva a viver. O que faz uma gota sem tudo, o que o mar pode lhe oferecer. É fácil se perder solitário, triste, preferir viver só. Por isso, quando ele está ao alcance, notável é o tom de sua voz. É tão bom ter amor na vida que nos une, nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. Unidos no amor de Cristo ao começo sem fim, pode crer.